essa reunião vai ser gravada, né? E aí, quem não conseguir assistir desde o início, todo o conteúdo vai poder depois acessar para poder não perder nem um pouquinho da fala do Rodrigo, né, Rodrigo? A Ana Flávia fala muito bem, né, de você e do conteúdo que você traz e da importante mensagem que você tem. E exatamente, o Sebic Jovem está começando a entrar todinho aqui, você está vendo aí essas carinhas todas lindas aí, são todos engenheiros e engenheiras, as meninas estão com câmeras fechadas, envergonhadas, talvez a make não esteja melhor, né? Não estejam tão lindas quanto são, né? Enfim, e aí resolveram ainda não abrir para nós aqui para a gente conversar. Mas o pessoal vai entrando e a gente vai começando, e eu só queria relembrar mesmo para quem entrou, e porque a nossa gravação começou agora, essa é uma iniciativa da Comissão de Responsabilidade Social da CEBIC, né? Que eu tenho a honra hoje de estar à frente, né? Junto com a Cláudia aí, trabalhando em cima dessa agenda, fazendo uma grande divulgação da importância dessa agenda para a indústria da construção, que ainda é uma indústria que está lá atrás, na jornada da responsabilidade social e da sustentabilidade, mas a gente já vem há muitos anos defendendo a importância da gente efetivamente ter uma atuação socialmente responsável, né? E isso passa pela pauta de ser uma indústria mais diversa e uma indústria que pratique a inclusão, né? Sem nenhum tipo de discriminação. E aqui a gente tem o futuro, é isso que eu acho legal, Rodrigo. A gente aqui tem os empresários do futuro, a gente tem os engenheiros de obra, a galera que está no front, a galera que está ali se preparando, inclusive através da CEBIC, porque junto conosco eles passam por um programa de formação de lideranças, para que eles se potencializem e ajudem eles a crescer, claro, nas suas carreiras, mas principalmente na perspectiva do associativismo, que nós acreditamos muito na importância das entidades que trabalham em prol do crescimento e do desenvolvimento do setor. Então, a gente hoje vê aqui jovens que não torcem mais o nariz quando a gente fala de sindicato, entendem que nada mais é do que um lugar onde se trabalha de forma colaborativa em prol de algo comum, e eles estão sendo a renovação dos nossos sindicatos, né? Porque o sindicato é coisa de velho, porque só tem velho lá. Na hora que eles entram lá, o sindicato deixa de ser coisa de velho e passa a ser coisa do presente e do futuro, né? Então, assim, o futuro é a gente que faz, a gente que constrói em todos os... na íntegra, né? A gente que constrói mesmo, porque somos construtores, somos a indústria que faz tudo que esse país tem. E hoje a gente quer construir um pouquinho mais de consciência sobre a importância da inclusão. Hoje a nossa construção hoje é diferente, por isso que o nosso construtor é um especialista diferente, né, Rodrigo? Você vem trazendo a sua vivência, a sua experiência, para ajudar a gente a construir essa consciência. E se cada um de nós aqui, né, não importa qual o número de pessoas que a gente atinja no momento ao vivo, mas se cada um daqui sair capaz e sensibilizado de, na sua esfera de influência, criar mais oportunidades para as pessoas com deficiências e aprender, né, essa lição que você vem compartilhar com a gente, nossa missão terá sido alcançada nesse bate-papo de hoje. Então, sem mais delongas, Rodrigo, obrigada demais, tá, pelo seu tempo, porque tempo é vida, né, gente? Então, você está compartilhando sua vida com a gente. Então, super obrigada, e a palavra é sua. Eu peço que você se apresente, porque quem melhor do que nós para nos apresentarmos, né? Enfim, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui. Vocês, por favor, deem um desconto ao que a Ana Flávia falou. A Ana Flávia é uma amiga. A gente tem aí uma série de ações que foram sendo desenvolvidas nos últimos tempos e, no fundo, meu objetivo aqui é dividir um pouco da minha experiência. Interessante, né? Vocês aí da Câmara Brasileira da Indústria da Construção estão atuando, e todos os associados e participantes, num segmento que oferece um potencial, eu diria, oceânico em relação ao que vocês podem deixar de contribuição para o tema da acessibilidade, para o tema, né, da melhoria das condições de vida, condições sociais, condições de cidadania de pessoas que tenham algum tipo de deficiência.
Então, eu queria que vocês ficassem muito à vontade para trazer dúvidas. Eu vou trazer alguns conceitos básicos, mas acho que, pelo que eu entendi do que a Ana, né, me passou aí como briefing, né, a ideia é que a gente tenha uma interação aí e eu possa ouvi-los e subsidiá-los aí com a minha experiência. Eu nasci em São Paulo, Ana, numa família de professoras. Minha mãe e minhas tias davam aula em escola pública. Minha primeira paixão foi o esporte. Eu jogava bola no quintal de casa. E conforme fui pegando confiança, pedi para o meu pai me inscrever no campeonato de um clube aqui da cidade. Tive sorte de me destacar logo no primeiro ano. Lembro muito do dia em que eu fui convocado para a seleção do clube, e aquilo era o máximo para um menino naquela idade. Mais tarde eu me tornei remador pelo Corinthians, competi por 2 anos em várias categorias. Acho que o remo foi para mim uma grande escola de trabalho em equipe, disciplina, foco, e até hoje acho que eu recorro às minhas memórias com o esporte quando surgem situações, né, de adversidade que fazem parte aí da história do mundo contemporâneo, cada vez mais, né, com a incerteza, com a velocidade das mudanças, né. Esse é um tema que está transversalmente impactando a vida de cada um. E aí, na época em que eu estava num cursinho pré-vestibular, eu pretendia fazer medicina. Eu, aqui em São Paulo, passei por um assalto onde eu levei um tiro, e isso gerou a imobilidade abaixo dos ombros, chamada de tetraplegia. Fui, então, obrigado a abandonar os estudos e dedicar todo o meu tempo para diversos tipos de fisioterapia, mas em nenhum momento me faltou ajuda. Tive apoio incondicional, né? A família, dos meus amigos, melhores médicos. Eu acabei me formando em administração de empresas, comecei minha carreira como consultor de negócios na Accenture, onde eu trabalhei em diversas indústrias, né? E hoje eu me dedico a melhorar a educação do país com um foco em grupos minoritários, né? A gente tem essa agenda da educação inclusiva com uma lente muito focada na garantia de que crianças com alguma deficiência possam participar da escola e, com isso, ter a chance de construir autonomia e viver com dignidade. Né? E como é que eu fui parar nesse universo? Então, logo depois do meu acidente, quando eu comecei a frequentar clínicas de fisioterapia, eu fui perceber que eu era uma exceção. A maioria das pessoas que passam, né, por acidentes ou nascem com alguma deficiência enfrentam também pobreza. Eu me lembro muito do sofrimento, gosto de citar essa cena, de uma mãe que não tinha mais como pagar o tratamento de um filho que tinha nascido com uma questão clínica bastante complicada, e aquilo começou a me incomodar muito, e o triste é que isso acontece com muita gente ainda, né? Qual que é o tamanho desse público hoje? A gente segue a estatística da OMS, né, que estima que no planeta 15% da população tem alguma deficiência. Estamos falando, então, de 1 bilhão de pessoas no mundo, né? E no Brasil, aí, algo em torno de 30 milhões. E quando a gente se debruça em estudos que tratam da desigualdade, a gente nota que esse, né, é um dos segmentos que enfrentam os mais graves níveis de discriminação, por toda a história, por todo o passado muito negativo, né, até em relação ao imaginário que a gente herda, né, das questões, às vezes, religiosas, e que foram gerando aí uma mochilinha do nosso inconsciente coletivo, né, que pode muito nos atrapalhar se a gente não tiver a atitude de refletir, de se observar e de colocar a discussão na mesa que a gente frequenta. E o que a gente, como sociedade, pode fazer para romper
com esse cenário, né, com esse histórico. Eu gosto muito da ideia de que tão importante quanto falar sobre má distribuição de renda no mundo, né, seja a gente falar sobre má distribuição de educação no mundo, né? Em outras palavras, todo mundo aqui sabe que a gente não vai chegar muito longe enquanto toda pessoa não tiver acesso ao conhecimento, acesso ao mercado de trabalho, né, acesso à autonomia. Isso vale para tudo, para a gente melhorar nossa condição econômica, nossa condição social, para a gente fortalecer os mecanismos que jogam a favor da igualdade. E aí, obviamente, isso se aplica também para as pessoas com deficiência. Então, esse que é o propósito da minha vida. Tenho orientado aí meus últimos 20 anos para esse tema. Eu fundei um instituto com a missão de garantir que essas crianças que têm alguma deficiência frequentem a escola e se desenvolvam. E a gente completou 27 anos no ano passado. E a gente segue aí apaixonado pelo que a gente faz. Mas antes de seguir aqui com a discussão, eu queria compartilhar um vídeo aqui, um vídeo muito rápido. Eu acho que ele já coloca algumas questões interessantes para nortearem aqui a nossa conversa. Vocês me avisem, eu ativei aqui o áudio, está rolando? Vamos ver se vai dar certo, só um segundo, gente. Vamos lá, agora acho que vai rodar. Só vamos lá, pode dar play. A Fórmula 1 marcou muito a minha infância. As corridas aos domingos, os grandes pilotos, aquela emoção toda. E agora estou eu aqui, me preparando para pilotar um carro de corrida. Não, você tá brincando. Olha isso! A largura do pneu. Nossa! Olha o tamanho! Esse capacete é o seu volante. Ele capta suas ondas cerebrais e traduz em comandos para a direção do carro. Direita, esquerda. Acelera. Uau! Você está pronto, Rodrigo? Sério, gente? Caramba! Parabéns, Rodrigo! Você é a primeira pessoa a pilotar um carro de corrida com a mente. O que vai colocar as pessoas em condição de igualdade é o respeito às diferenças, a sua atitude. Ficaram sabendo de uma tecnologia que está disponível na internet. É um headset com eletrodos que a gente, qualquer pessoa coloca na cabeça. E esse sistema consegue mapear a atividade elétrica do nosso cérebro em tempo real. É como se fosse um mini eletroencefalograma que você tem em casa. E aí eles, hoje em dia, com tantas possibilidades no mundo da inteligência artificial, eles oferecem uma série de softwares. Um deles permite que você, conforme você vai identificando alguns padrões do nosso pensamento, ou seja, pensamentos que se repetem no sentido de gerar mesmo estímulo elétrico, o software permite que você associe um determinado pensamento a um determinado comando. E quando a Globo viu isso é usado muito para videogame, para
para pesquisas no campo da neurociência. A Globo falou, poxa, vamos botar, né, conectar esse sistema não a um videogame, mas a um carro. E a coisa foi tomando uma proporção maior e acabou sendo um carro de Fórmula 1. E aí vocês viram o que aconteceu. Então, isso aqui não é ficção científica, aconteceu de verdade. Obviamente, ainda numa fase experimental. O vídeo que vocês assistiram é a edição final, toda bonitinha. Na vida, eu passei um dia inteiro nesse autódromo, passei um sufoco, saí da pista várias vezes, entrei na brita, me arrebentei, enfim. Tudo que vocês viram aí é só o acabamento final, mas foi uma experiência incrível, né? Quando vocês viram lá, quando eu dei o comando, eu tinha treinado para isso, fiquei 3 meses na minha casa treinando no computador, e quando eu lembro do líder ali, quando se aproximou, falou, tá, podemos começar, Rodrigo? Aí ele fechou a viseira, né? Tinha mais de 100 pessoas da Globo lá, o pessoal desapareceu, sobraram eu, aquele carro gigante, a pista, não tinha mais como voltar atrás, eu, enfim, me concentrei, dei o pensamento para o carro acelerar, e aí o carro arrancou, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu achei interessante trazer esse vídeo, gente, porque ele coloca, né, essa discussão do quanto a gente, quando se compromete a eliminar a barreira, né, o quanto a gente pode atingir um horizonte inimaginável de uma maneira muito explícita, né? Eu já fui chamado para falar em várias construtoras, empresas aí, líderes no mercado da construção civil, e muitas delas, né, trazem para mim uma série de dilemas, né? Como seguir as políticas, leis vigentes, né, no sentido da cota, no sentido da transformação interna, né, agora com toda a tendência do setor privado dialogar com os conceitos de ESG e assim por diante, né, como fazer isso para um setor que tem uma característica muito específica, né, especialmente no sentido do tipo de atividade que é realizada. E mais do que a palavra respeito, né, o nome dessa campanha da Globo era respeito. Eu acho que o que nos ajuda aqui na nossa conversa é pensar na questão da eliminação da barreira, né, do quanto a gente, às vezes, não enxerga que uma barreira aparentemente intransponível, né, com um trabalho coletivo pode ser eliminada e aí abrir perspectivas às vezes também não imaginadas antes. Eu acho importante lembrar, gente, voltando aqui para essa temática da diversidade no mundo corporativo, né, o quanto se enxerga esse tema como um ativo da empresa. Eu acho importante sempre lembrar que isso tomou proporções maiores, né, na década de 90, especialmente nos Estados Unidos, com base no argumento de que as empresas, né, ao criarem um ambiente de trabalho mais diverso, elas trazem para dentro de casa múltiplas experiências e pontos de vista que, por sua vez, ampliam a sua capacidade de gerar inovação, solucionar problema, enfrentar mudança, né? Então, por outro lado, existe a aposta de que a empresa vai poder entender melhor até os seus nichos de mercado e talvez fidelizar novos clientes a partir, né, dessa mudança de mindset, entendendo a diversidade como valor e não como problema. E aí, a hipótese é de que, no final do dia, a organização se torna mais competitiva. No fundo, né, essa é a tese. Mas será que esse negócio é mesmo comprovável, né? Então, a minha pesquisa de mestrado, né, eu sou formado na GV, fiz graduação, depois fiz mestrado, e a minha pesquisa foi justamente sobre esse tema, né, sobre gestão da diversidade nas organizações,
Estou trazendo uma das pesquisas recentes que eu acompanhei, né, da Universidade de Tecnologia de Munique, na Alemanha. Eles fizeram um estudo envolvendo mais de 1.500 empresas ao redor do mundo. E eles abordavam basicamente duas coisas, né? O quanto essas empresas eram inovadoras e o quanto elas eram diversas. Para medir a primeira variável, eles perguntaram qual que era a receita gerada com inovação, né? Quer dizer, mediam as receitas produzidas por novos produtos nos últimos anos, e para medir diversidade, eles olharam para fatores como gênero, raça, origem cultural, background educacional e assim por diante. E é interessante, né, que apesar da desconfiança inicial dos acadêmicos que estavam envolvidos no estudo, né, os dados demonstraram que empresas mais diversas eram mais inovadoras e, ao mesmo tempo, empresas que eram mais inovadoras eram mais diversas. Quer dizer, esses fatores caminham de forma correlacionada. Olhando para o Brasil, isso só se torna factível, né, se a gente for capaz de formar, de capacitar recursos humanos que traduzam a diversidade, né, tão celebrada em nosso país, né, um país que tem uma origem, uma população que foi se constituindo a partir de uma intensa miscigenação. Outro dia até escrevi um artigo sobre uma história que eu achei incrível, né? O casal de turcos, não sei se vocês sabem disso, que desenvolveram a vacina da Pfizer, né? Eles cresceram na Alemanha e graças ao acesso à educação de ponta, eles se formaram em medicina e se transformaram lá em brilhantes pesquisadores, né? E a ponto, né, de serem aí acreditados como os autores da vacina da Pfizer. Vocês sabem, né? Essa é uma invenção que provavelmente vai ganhar aí uma série de outros prêmios e vai ser vista como uma das grandes invenções desse momento que a gente está vivendo, né? Em virtude dessa tecnologia revolucionária, né, com RNA mensageiro. E aí, voltando ao ponto aqui, se o casal, né, se esse casal, que era pertencente a uma minoria, né, os turcos lá enfrentavam... Eu fiz intercâmbio para a Alemanha na década de 80, eu estava no segundo ano do ensino médio, e eu me lembro assim, explicitamente a discriminação que existia em relação aos turcos. Tem um casal que enfrentou muita discriminação na Europa, se não tivesse desfrutado de acesso à educação, acho que provavelmente o mundo teria perdido, né, esses dois grandes talentos. E, apesar dessa aparente obviedade, né, do fato de que o desenvolvimento econômico depende da educação de qualidade para todo mundo, o Brasil, acho que a gente ainda engatinha, eu diria, em termos de priorizar, de fato, a educação como a agenda que pode levar a gente para outro patamar, né, como nação. E a gente, como sociedade civil, precisa enfrentar esse desafio, né, que envolve investimento contínuo de todos os setores da educação e, né, no setor privado, envolve um compromisso para que as questões sociais, as questões ligadas à igualdade sejam endereçadas. Eu queria começar falando, gente, sobre um princípio meio norteador de todo esse guarda-chuva, né, de equidade e, consequentemente, do valor da diversidade, que é a questão do princípio da igualdade, né? O que vocês entendem como igualdade? Numa frase, quem aqui se dispõe, né? Começar a abrir aqui para a gente não ficar só no monólogo. Como é que vocês definiriam igualdade numa frase? Peço só para quem falar, né? Só não estão convidados os advogados, tá? Eu peço para as outras formações aí contribuírem aqui. O que vocês acham que é igualdade? Diz aí, galerinha, vamos lá. Olá,
Eu sou a Joyce, assistente social do Secons Goiás. E igualdade, para mim, seria propiciar de maneira igualitária as condições aos diferentes. Temos outra definição Vamos aqui lá. no Ótimo. chat. Não, já gostei da contribuição, né? Oportunidades iguais aos diferentes. Alguém mais quer contribuir? Nenhuma no chat, Rodrigo. Garantir os mesmos direitos a todos, para todos. Então, gente, em geral... Eu ia acrescentar que, querendo ou não, assim, para ter igualdade, tem que ver o que é diferente e auxiliar quando for diferente, né? Porque nem todo mundo sai do mesmo nível, então tem muito pra... Perfeito. Né? Então, no senso comum, né, a gente tende a acreditar que, para promover igualdade, basta a gente tratar todo mundo igualmente, da mesma maneira, né? Então, na verdade, é um pouco mais complicado do que isso, né? A gente foi aprendendo como sociedade que em certas situações não basta a gente oferecer o mesmo tipo de tratamento, pelo contrário. Tentar ilustrar aqui contando uma historinha. Quando eu tinha 23 anos, eu decidi, eu já tinha condições de voltar a estudar, já tinha passado pelo acidente, e aí me inscrevi na FUVEST, né? Vocês sabem que é um dos principais vestibulares aí do país. E para entender, naquela época não existia internet, né? Para entender como seria a minha participação, eu agendei uma reunião com o comitê da prova, explicando um pouquinho da minha particularidade, e aí, depois de eles analisarem o meu caso, o comitê da FUVEST decidiu que eu teria o mesmo tempo que os outros candidatos para fazer a mesma prova, eu estaria no mesmo espaço físico, no mesmo prédio, mas eles contratariam um escriba, ou seja, uma pessoa que escreveria por mim, eu ditaria a prova e essa pessoa faria, às vezes, ali de transferir, né, transformar o meu áudio em texto, e, ao mesmo tempo, eles iam contratar um enfermeiro, alguém que me oferecesse apoio caso eu precisasse ir ao toalete ou alguma questão do gênero. Com isso, eu fiz a prova, enfim, participei do processo e ingressei no ensino superior. Então, voltando à discussão sobre igualdade, eu recebi um tratamento desigual para que eu pudesse exercer o meu direito de igualdade à educação, né? Então, não é tão simples assim interpretar e planejar ações voltadas à igualdade. Se o comitê da FUVEST tivesse simplesmente dito, olha, Rodrigo, infelizmente você vai ser tratado aqui da mesma maneira, né? Não temos como fazer nada muito diferente, eu teria sido excluído do processo, né? E dificilmente teria concluído ali a minha formação básica e assim por diante, né? Daí a expressão, né, que é acreditada ao Aristóteles, tem mais de 2000 anos, que diz que para a gente promover a igualdade, a gente precisa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida, né, da sua desigualdade. Por isso que eu pedi para os advogados não se manifestarem, né? Todos devem ter tido isso nos seus cursos de graduação. E é interessante que a aplicação desse princípio, né, ela também não é simples, ela é difícil porque ela envolve a gente decidir quais diferenças ou quais particularidades vão merecer um tratamento desigual. É uma decisão subjetiva essa. Em geral, a gente opta por priorizar, né, segmentos sociais que foram objeto de exclusão e injustiça ao longo da história. Então, daí o surgimento de medidas relacionadas à raça, gênero, a pessoas com deficiência, né, que são chamadas de ações afirmativas.
Um exemplo da aplicação do tratamento desigual, vamos dizer, né? São as cotas. Vocês já pararam para pensar sobre isso, imagino. Então, pelo menos acho que vale a pena entender a origem das cotas, né? Alguém aqui sabe quando foi criada a ideia de cota? De onde veio isso? Alguém já parou para estudar a origem das cotas? Então, olha só, as cotas surgiram na Índia no começo do século XX, né? E elas foram idealizadas por um advogado chamado Mohandas, né? E o seu amigo Nehru, que viviam inconformados ali com as enormes injustiças geradas pelo sistema de estratificação social, muito perverso, né? na cultura indiana. E esse advogado se tornou um dos principais líderes dos últimos séculos, né? Ele acabou ganhando o título de Mahatma, né? Então, foi Gandhi quem idealizou as cotas. Mais tarde, os Estados Unidos, obviamente, outros países se inspiraram nessa experiência indiana, criando diversos tipos de cotas. Então, as cotas, gente, nada mais são do que ações afirmativas que precisam ser temporárias. Isso é muito importante salientar, né? Cotas, elas precisam ser já criadas para não durarem, né? No sentido de que elas são uma ferramenta temporária e elas precisam ser desativadas conforme aquela eventual injustiça vai sendo sanada. Então, no fundo, elas têm como objetivo acelerar a redução de um contexto de profunda desigualdade. E no Brasil, a gente tem os exemplos de cotas para pessoas negras ou com alguma deficiência. É interessante ressaltar que existe um movimento global buscando maior participação das mulheres em cargos de liderança, também por meio de cotas. No Brasil, a gente tem essa discussão, né? Existem cotas na política brasileira, que ainda são bastante desrespeitadas, enfim. Então, essa ideia de cota. Vamos falar, então, da questão da pessoa com deficiência, né? Tentando afunilar um pouco aqui para o meu tema, aqui como, vamos dizer, pesquisador. Então, antes da gente, inclusive, pensar sobre como tratar uma pessoa com deficiência, acho que é interessante entender como é que se define uma pessoa com deficiência, né? Como é que é isso? Como é que hoje no mundo os órgãos, as autoridades responsáveis por esse assunto definem essa questão? A definição mais recente, ela é de 2006, né? Ela faz parte de uma convenção publicada para a ONU, a primeira convenção da ONU sobre esse segmento da população. E ela traz uma novidade importante, porque ela diz que a deficiência ela representa uma relação entre impedimentos que uma pessoa pode ter no aspecto físico, intelectual, visual, auditivo, ou seja, as questões ligadas à saúde, com fatores que não estão na pessoa, fatores que estão ao redor da pessoa, que a gente chama de barreiras, né? Então, até 2006, a gente entendia que a deficiência era especificamente um aspecto clínico que estava exclusivamente na pessoa e que a gente precisava buscar alternativas, inovações e soluções que minimizassem o impacto desse impedimento que está na pessoa. Em 2006, a partir desse momento da comissão, né, o mundo começa a falar o seguinte: não, olha, não adianta só ficar olhando para o impedimento da pessoa. A gente não vai resolver esse assunto. A gente precisa olhar para o impedimento que está na sociedade, para o obstáculo que está ao redor, que são as barreiras, né? Então, uma forma de tentar simbolizar essa nova definição seria uma equação onde a deficiência, né, como uma condição, ela é igual
ao impedimento clínico que está na pessoa, multiplicado pelas barreiras que estão ao seu redor. Pode parecer um pouco abstrato, eu vou tentar traduzir isso por meio de um exemplo bem cotidiano, né? Imaginem um cadeirante vivendo em Ouro Preto. Todos aqui já devem ou ter visitado, ou pelo menos ter visto fotos de Ouro Preto. É uma cidade que tem uma topografia extremamente acidentada, né? Mesmo um atleta, em certos trechos de Ouro Preto, tem dificuldade ali de locomoção. Então, o que vai acontecer com esse cadeirante que decidiu morar em Ouro Preto? Que tipo de autonomia, no aspecto da mobilidade, ele vai ter? Nenhuma, né? Nenhuma autonomia. Então, voltando àquela equação, é como se a quantidade de barreiras ela é tão grande que torna a deficiência dele algo intransponível. As barreiras, elas maximizam a deficiência como condição social. Agora vamos pegar esse mesmo personagem, né? Esse mesmo cadeirante, imagina que ele se muda para uma cidade cujo planejamento urbano, né, leva muito em conta a questão dos padrões de acessibilidade, etc. Por exemplo, Copenhague, né, lá na Dinamarca, é uma cidade que é muito premiada pela sua acessibilidade e tal. Então, imagina que esse, né, cadeirante agora está morando em Copenhague. O que vai acontecer com ele em termos de condição social? O impedimento físico dele muda? O impedimento que está nele muda? Não. Continua existindo. Ele continua com uma imobilidade, né, precisando desse equipamento para se locomover. O que mudou? Mudou alguma coisa? Mudou. Mudou o entorno. Mudou o que está ao redor dele. A quantidade, né, indescritível de barreiras deixa de existir. E esse personagem, então, passa a ter um cotidiano onde a quantidade de barreiras ela é tão pequena que ela minimiza o resultado da equação. É quase como você multiplicar, né, um número por zero. A deficiência deixa de existir? Não, não deixa de existir, mas ela é minimizada. Então, aquele aspecto, aquela característica dele, né, vai impactar muito menos na construção da sua autonomia. É um conceito abstrato, mas ele é fundamental para que vocês possam ainda dar novos passos no sentido de se destacarem, avançarem, serem exemplos, né, no campo, vamos dizer, da garantia do direito à pessoa com deficiência. Indo para o setor, então, da construção civil, né, diretamente falando com onde vocês trabalham, qual que é o papel número 1, na minha opinião, de uma empresa do setor da construção civil nesse território? Número 1. Como eu disse na abertura, vocês têm uma gigantesca contribuição a oferecer no sentido de promover acessibilidade arquitetônica, acessibilidade espacial, que é o que está na nossa vida, né? Isso, qualquer pessoa é impactada pelo ambiente físico em que a gente habita, o espaço que a gente frequenta, a arquitetura da cidade, assim por diante. Como é que se faz isso, né? Então, a minha recomendação é que vocês sejam obcecados por conhecer as normas vigentes, né? A começar por conhecer a legislação brasileira. A legislação brasileira é extremamente avançada nesse campo. É uma das mais, inclusive, mais avançadas no mundo. Ela é muito alinhada com a Convenção da ONU, né? Eu daria destaque ao que a gente chama de LBI, né? Lei Brasileira de Inclusão, né? Se vocês darem uma googada, está disponível. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, é o mesmo documento,
né? E essa lei versa em vários de seus artigos sobre a temática da acessibilidade. E, por outro lado, gente, vocês precisam dominar e respeitar as normas relacionadas ao tema, né? Com destaque a ABNT, né? A NBR 9050, que teve uma atualização em 2020 e que trata aí da acessibilidade de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. E só para fechar esse aspecto da acessibilidade arquitetônica, que é uma das acessibilidades, quando a gente fala de barreira, a barreira não está só no espaço físico, né? A barreira está nos meios de comunicação, ela está na forma como a gente se relaciona, ela está nas escolas, ela está no ambiente de trabalho, ela está nos equipamentos que a gente usa e ela está também, né, na nossa atitude, que é uma das barreiras, né, mais veladas e mais impactantes em relação a se pensar mudanças quanto ao preconceito, quanto à inclusão. Eu queria, só para complementar esse tópico aqui da acessibilidade, eu queria dividir com vocês um conceito interessante que surgiu aí nos anos 70, que é o conceito de desenho universal. Vocês aí como engenheiros, arquitetos e, enfim, empreendedores, alguém conhece esse conceito? O Ramon disse que conhece. Você conhece? O Ramon falou que sim. Opa, vamos lá? O que você teve a chance aí de ler sobre isso, Ramon? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me escutando? Eu te escuto, Ramon. Estamos. Então, o desenho universal ele surge para justamente abranger a quantidade, as pessoas que vão utilizar aquele espaço. Então, por exemplo, eu acho que um dos maiores exemplos é o próprio Museu de Guggenheim, desenhado por Frank Lloyd Wright lá na década de 1920, em que o próprio museu ele é uma rampa. Então, não necessita colocar rampas de acesso, porque o próprio museu ele é uma espiral que vai subindo, né? E você vai acessando as exposições. Dessa forma, todo mundo pode utilizar o museu sem passar por maiores necessidades, né? Então, o desenho universal, basicamente, ele vem com a proposta de que as pessoas, todas as pessoas, ou a maior parte possível de pessoas, consigam utilizar aquele espaço. É o que eu entendo por desenho universal. Ramon, você é valente não só no nome, você é valente, inclusive, na hora de dar opinião e tudo. Mas deu certo, viu? Você foi muito bem. Porque esse é um assunto cheio de nuances, né? Às vezes as pessoas acham que entenderam e não entenderam, mas você está num ótimo caminho. É exatamente isso, né? Esse é um conceito que surgiu por parte de alguns arquitetos que na verdade, eles tinham o objetivo de facilitar, tornar a vida das pessoas mais simples e eles estavam, né, por outro lado, se sentindo incomodados porque vários dos seus projetos, dos seus edifícios e dos imóveis que eram construídos, depois de prontos, acabavam passando por mudanças, por alterações em virtude da legislação americana, que foi ficando cada vez mais rígida quanto à questão de acessibilidade, e aquilo, de certa forma, interferia no conceito original, né, daquele arquiteto, daquele artista, vamos dizer. E aí surgiu essa visão, né, de que o design dos ambientes e dos produtos, né, ele pode ser previamente pensado de maneira, né, a permitir o uso por parte do maior número possível de pessoas. Esse é o conceito. Previamente se pensar para que o maior número possível de pessoas possa utilizar um ambiente ou um produto sem que haja necessidade de uma adaptação posterior.
no fundo, né? No fundo, toda essa transformação que vem acontecendo nessas últimas décadas em relação a demandas sociais, por mais acessibilidade, por maior respeito, né? Elas também alimentam essas novas concepções que, quando a gente começa a avaliar depois delas serem incorporadas, né, elas são vistas até como mais inteligentes, né? Acho que foi ótimo o teu exemplo, Ramon. No fundo, né, ao invés de construir por um padrão médio de ser humano e depois ficar fazendo ajustes, ficar fazendo puxadinhos e assim por diante, o arquiteto esgotar a sua capacidade, né, sua e da sua equipe, de imaginar, né, a diversidade de perfis de pessoas que vão frequentar aquele ambiente e, com isso, pensar, né, como esses espaços precisam ser, de maneira que todos tenham acesso e possam usufruir. Então, fica aí essa ideia do desenho universal para vocês levarem aí na vida de vocês, na concepção dos futuros projetos, né? E como eu falei, sempre com muita atenção, né, com muito respeito ao que já existe de normas e leis em vigor. E é impressionante, gente. Até hoje, tem edifícios novos que eu frequento e que não respeitam, né, que não, né, que tem barreiras ali, às vezes até grosseiras, em vários dos setores do determinado equipamento público. Eu trouxe esses conceitos aqui como base para a nossa conversa, né? Já está dando quase 1 hora aí, e daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar, mas eu sei que a Ana queria que eu abrisse, né, para um bate-papo, não é isso? Para a gente poder... um encerramento aberto aqui, uma troca, né? Uma troca entre todos aqui. Então, eu queria ficar à disposição, se vocês tiverem, né, quiserem trazer alguma contribuição antes de eu fazer o encerramento, vai ser um prazer. Rodrigo, eu queria começar aqui, enquanto o pessoal vai tomando coragem aí, organizando a pergunta, assim, queria até dar um depoimento, assim, confesso a você que foi a primeira vez, né, toda vez que eu vou falar sobre cota, participar sobre inclusão de pessoa com deficiência em qualquer, né, círculo da construção civil, em qualquer espaço, a gente só senta para falar de cotas. Como é que eu vou cumprir cota? Como é que faz? Eu não tenho a pessoa qualificada. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar da potência que essa indústria é para poder promover espaços mais acessíveis e diminuir as barreiras. Assim, eu te agradeço pela consciência, porque se a gente tiver aqui uma geração de engenheiros e arquitetos, temos muitos aqui, né, que isso saia, né, tem que começar certo, né, Rodrigo? Depois que isso começa errado, que os espaços já não cabem todas as pessoas, só as pessoas médias, é mais difícil você tirar as barreiras, né? Então, assim, achei muito legal da potência que pode ser essa indústria na hora que essa consciência trazida para os seus profissionais, para os seus empreendedores. É claro que tem uma série de questões nesse contexto, a gente tem aqui pessoas de empresa com anos de mercado que vão ter depoimentos dos desafios que são, né, tramitar nessa agenda, tramitar nisso aí, mas é olhar o copo meio vazio ou o copo meio cheio, né? Eu prefiro olhar que o copo está meio cheio e que a gente tem um potencial enorme de ser agente dessa transformação. E agradeço a você essa consciência. Muito legal. Pessoal, boa noite. Eu atuo no segmento condominial. Sou Edmilson, venho do mercado imobiliário há longo tempo e hoje estou diretamente ligado ao segmento de condomínios. E, Rodrigo,
tenho categoria na prática para dizer-lhe que no segmento condominial é muito comum encontrarmos as barreiras citadas por você, principalmente nos prédios antigos. E até porque alguns dos condôminos enxergam a acessibilidade como acréscimo voluptuário, esquecendo até por desconhecimento que isto é legislação, esquecendo até por desconhecimento que isto é responsabilidade legal do próprio síndico olhar para este segmento imposto pela legislação. E esquecem também, neste nosso segmento, que uma portaria remota, por exemplo, tem uma dificuldade enorme quando nós encontramos um casal de surdo-mudo. A deficiência é enorme para utilizar uma portaria remota. Então, eu tomei esse tempo dos senhores para dizer que nós temos só em São Paulo, e na Grande São Paulo, em torno de 35 mil condomínios. E cada condomínio tem a sua peculiaridade, e cada condomínio com um condômino com sua necessidade especial. Só isso que eu queria acrescentar, agradecendo e me desculpando pelo tempo que tomei de vocês. Muito bom, Edmilson, ótima colocação. No fundo, a tua própria indignação, o seu questionamento já traz um pouco, se a gente observar, do que é necessário, né? Então, em primeiro lugar, conhecer a legislação a qual qualquer equipamento público ou qualquer construção ou qualquer moradia está subordinado. E as pessoas, no seu desconhecimento, acabam assumindo atitudes equivocadas, às vezes desrespeitosas. E vocês, né, além do papel de garantir que os novos edifícios e construções sigam esses parâmetros e normas, acho que também vocês têm um papel aí, no sentido de adequar e buscar as alterações necessárias para que aquilo que é um legado, que já vamos dizer, herança de um outro momento histórico, também passe pelas eventuais adequações. Ana, a gente tem o Ramon de mão levantada. Vai lá, Ramon. Ramon, você pode esperar só um minutinho? Tem uma pergunta no chat que eu acho que veio antes da sua mãozinha, da Luciene Barreto, que é o seguinte: boa noite. O senhor poderia falar um pouco sobre o conceito abrangente de PCD, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, por gentileza? Ainda enfrentamos muitas dificuldades pela falta de regulamentação da lei e da CIF. Na falta de lei clara, os médicos costumam ser resistentes a este conceito de funcionalidade e continuam utilizando a classificação antiga de PCD, que leva em conta apenas os critérios médicos da deficiência. Cada vez mais, né, a gente tem sofisticado e tem evoluído no entendimento, né, de como diagnosticar, de como entender uma questão que se configure como uma deficiência. Queria falar um pouquinho da terminologia, antes de mais nada, né?
que acho que sempre é bom lembrar, né? A própria terminologia vai mudando ao longo do tempo, né? Conforme a nossa visão de mundo também se atualiza em cada momento histórico. No século passado, por exemplo, eram perfeitamente aceitáveis adjetivos como debilóide, inválidos, excepcionais e até defeituosos para nomear quem tinha algum tipo de deficiência. Né? Basta a gente lembrar que a sigla ACD, né, de uma das organizações mais tradicionais nesse campo no Brasil, significava Associação de Assistência à Criança Defeituosa. Né? Agora eles mudaram para criança deficiente. E hoje essas palavras são consideradas até ofensivas, né? E a gente deve deixar elas para trás. Então, qual que é o termo que a gente deve usar? Hoje, o recomendado é que a gente use a expressão pessoa com deficiência. Usar sempre o substantivo pessoa, né? E depois trazer essa característica da deficiência. Então, a gente já abandonou expressões como portadores de deficiência, não se usa mais. Pessoas com necessidades especiais, se usa mais para um guarda-chuva maior, não para esse segmento. Essas foram tentativas, eu diria, de amenizar o estigma e o olhar negativo gerado pelas palavras. Né? E por que se optou por pessoa com deficiência? Né? Resumindo, tem dois fatores aí. Primeiro, essa expressão ela não disfarça a existência de uma diferença, né? E ela evita a armadilha da gente partir para argumentos simplistas, né? Como, no fundo, todo mundo é imperfeito, no fundo, todo mundo tem sua deficiência, assim por diante. Né? E, em segundo lugar, ela favorece a consciência, né, de que, em alguns casos, né, como falamos no início da conversa, é necessário um tratamento desigual para que a gente promova a equidade. A legislação brasileira ela segue o que a Convenção da ONU define. Né? Ela ainda bebe muito da área da saúde, né? E o diagnóstico ainda é feito por profissionais do campo da saúde, que têm lá seus parâmetros para fazer as suas avaliações e, dependendo do grau de perda de alguma funcionalidade, a pessoa é considerada, né? Ela é laudada, diagnosticada como alguém que tem uma deficiência que se desdobra, né, em 5 tipos: deficiência física, visual, auditiva, intelectual e múltipla, quando existe mais de uma simultaneamente. Então, vai ter uma influência forte da área da saúde, né? Mas na vida prática e na criação de políticas públicas, né, é importante que a gente olhe para as barreiras que estão ao redor, né, e que a gente não se limite a pensar só no impedimento clínico. Ramon? Bom, deixa eu pegar. Vocês estão me ouvindo aí? Eu troquei o microfone, não sei se... Então, tá. Eu vou tentar explicar o ponto de vista, o porquê que acontece essas coisas, porquê que muitos dos projetos não têm isso daí. Bom, na academia são poucos professores que entendem sobre a questão da acessibilidade. E a acessibilidade não é só a básica, da 90/50. A questão da dimensão do espaço que você está utilizando, a altura da bancada que você vai cozinhar, a altura da mesa, tudo isso é acessibilidade. Quando é projetado um apartamento, em geral, os projetistas eles não se preocupam com isso porque não é ensinado que cada pessoa tem uma especificidade, como, por exemplo, uma altura diferente. Então, imagina, se para uma pessoa comum que consegue andar e tudo mais, já consegue ter esses problemas de dimensão, né? Imagina para uma pessoa que é cadeirante ou mesmo um obeso, uma pessoa bem robusta. Ela tem problema porque a passagem é pequena, ela se encosta num lugar no outro, a altura é muito grande. Então,
a maioria dos projetistas não tem essa visão, porque não é passado na faculdade. Eu estudei isso daí porque o meu professor de projeto, ele foi cadeirante por 2 anos, entendeu? Eu já tive deficiência por algum tempo, eu já fiquei 3 meses sem andar. Eu sei o que é depender dos outros. E eu sei que é complicado porque quem não passa por isso não sabe que quando você não tem esses elementos que te auxiliam, você fica dependente de outra pessoa para fazer tudo. Para você andar, para você tomar banho, para você comer, entendeu? E essa visão, isso não é porque não tem norma. A gente tem Código de Obra, a gente tem a Lei 9050, a gente tem as cartas universais que falam a respeito disso. O desenho universal é uma delas, né? Tem vários, né? E a maioria dos projetistas não leem, não estudam, não analisam isso. E é pouco falado a respeito disso. Então, não há um incentivo, né, a respeito do assunto, e a gente só vê os projetos sendo feitos nas coxas. Outro problema no Brasil é que a gente tem dedicado pouco tempo para pensar o que a gente vai fazer e tentado muito mais fazer algo do que pensar no que exatamente a gente está fazendo. E no final, o que a gente tem? A gente tem todos esses problemas. E essa questão de acessibilidade é uma delas, mas a gente tem problemas como, por exemplo, saída de emergência, entendeu? A gente teve em 2016, se eu não me engano, o caso de um incêndio que aconteceu numa creche, que morreu quase todas as crianças, porque o forro era feito de PVC, e o PVC libera uma toxina na hora que queima, entendeu? Isso nunca poderia ter acontecido. Mas aí a gente perdeu um monte de criança por conta desse tipo de coisa, que já era para se ter pensado lá atrás, ó, há muito tempo. Lá fora, a gente demora em torno de 4, 5, 6 anos no projeto para que não aconteça esse tipo de problema, que isso tudo seja evitado. No final, depois de que está consolidado e construído, é muito difícil de fazer uma mudança. Por quê? A gente tem várias normas que implicam, né, em uma construção. A demolição, como é que ela vai ser feita, né? Tem os custos adicionais, é muito complicado. Uma reforma é muito mais cara do que uma construção. E aí a gente tem 2 problemas. Primeiro, o tempo de projeto é pequeno e, no final, o custo de uma reforma é muito maior. É quase 2 vezes o valor do custo de uma construção. Então, por isso que muito dos prédios no Brasil não é feito nenhuma adaptação, né? E os problemas vão só acumulando. As calçadas, a questão urbana, isso é muito problema das prefeituras, não tem fiscalização. Quando um condomínio vai fazer um projeto, deveria ter sido feita a fiscalização se aquela calçada está adequada para o cadeirante, se a dimensão está correta para as pessoas andarem. As pessoas não andam só a pé, as pessoas às vezes precisam de um cachorro, um cão guia para andar, entendeu? Precisa de espaço para isso e não faz nada disso. Eles não pensam isso. E aí o que acontece? A gente aprova, as prefeituras aprovam os projetos são construídos, e depois de consolidado, que o fiscal vai lá bater na porta da coisa para tentar ver se faz uma adequação, e aí fica muito mais complicado, porque já estourou o recurso. Então, é essa falta de conscientização mesmo que acontece, né, em várias camadas, né, desde a academia até lá no final, dentro das prefeituras mesmo. Isso vai se acumulando e a gente vê o que vê na realidade. Ramon, ótimo você ter levantado essa bola, né? Uma série de pontos aí que você tocou. Eu queria pegar o aspecto do custo, né, e fazer uma analogia ao que você transmitiu aí em relação a ser mais caro remendar do que incorporar no planejamento. Aqui para o campo da educação, né? Muita gente diz que promover uma educação inclusiva, né, uma educação que garanta aí a participação de todos os tipos, todos os perfis de crianças, custa caro demais. Vale esclarecer esse ponto, né? Existe um estudo, por exemplo, da Organização Internacional do Trabalho, que mostra que a exclusão das pessoas com deficiência pode representar de 1 a 5% do PIB de um país devido à perda de renda potencial. Quer dizer, se essas pessoas, como eu falei, representam 15% da população, né?
Se essas pessoas não tiverem acesso à educação, dificilmente elas vão conseguir participar do mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, isso gera um ônus gigantesco, em virtude de muitos pais e mães que deixam de trabalhar para cuidar desses seus filhos, né? E, por outro lado, por grandes custos de assistência social que precisam ser assumidos pelo Estado. Então, é claro que tornar, por exemplo, uma rede de ensino inclusiva demanda investimento. É claro que fazer um prédio que respeite todas as normas e diretrizes demanda investimento, né? No caso da educação, a gente está falando de investimento na formação dos professores, que não conhecem muitas vezes esse assunto, no transporte acessível, para que a criança tenha um transporte público, né, que ela possa usar, os materiais didáticos diversificados, uma criança cega pode precisar de material digitalizado e assim por diante. Mas, no final do dia, o que custa caro, gente, é a exclusão. O que custa caro para a economia é a falta de autonomia de um segmento que representa esse tanto de gente, 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, acho que esse raciocínio se aplica também à questão de é caro, será, fazer um prédio acessível? Né? Demanda investimento? Bom, algum tipo de investimento pode ser que demande, mas certamente, pelo que a gente tem aí de estudos no mundo inteiro, é muito mais caro resolver depois. Ter que resolver e fazer reformas, enfim, isso, né, certamente vai custar mais caro. Eu queria, já indo para o meu encerramento aqui, gente, contar mais uma historinha. Há alguns anos, eu estava em Nova York conversando com uma dupla de cineastas, e eles me contaram um fato bem interessante. Em 1952, a Força Aérea Americana tinha acabado de lançar uma nova geração de caças, mas o desempenho dessas naves tinha caído muito, caído bruscamente. E, segundo os pilotos, né, o problema estava no design da cabine do caça. Bom, como a gente pode imaginar, né, o desempenho de um caça, que lida ali com uma precisão milimétrica de manobra, depende diretamente de um encaixe perfeito para o piloto ali na cabine, né, no centro de comando da aeronave. Naquela época, o cockpit era projetado com base na média das medidas dos pilotos, ou seja, a média da altura, a média da largura do tronco, da cintura, etc. Então, para desvendar o mistério dessa queda do desempenho, a Força Aérea contratou um engenheiro que decidiu investigar uma base de dados de 4.000 pilotos. Ele foi, então, apurar quantos desses 4.000 tinham o valor médio de todos os parâmetros usados pelos fabricantes ao mesmo tempo. Né? Vocês imaginam a ordem de grandeza? Dos 4.000, quantos tinham a média de todos os parâmetros? Quem chuta? 20% apareceu aqui? 20%. 20%, tá. O resultado foi que nenhum dos 4.000 pilotos tinha a média de todas ao mesmo tempo. Quer dizer, nenhum desses 4.000 pilotos estavam sendo bem atendidos, caso a gente considerasse essa lógica. Então, os caras estavam gastando uma fortuna para projetar um cockpit que não era ideal para ninguém. Chamaram lá os fabricantes e disseram que essa lógica da média não estava dando certo, que eles teriam que pensar num método de fabricação que gerasse um avião ideal para os extremos, que fosse ideal tanto para o mais alto, quanto para o mais baixo, para o mais forte, quanto para o mais magro e assim por diante. A princípio, os fabricantes disseram, isso é impossível, o custo vai ser inviável, não tem como a gente fazer isso. Quando perceberam que eles iam perder, né, o governo americano como cliente, resolveram pensar um pouco melhor
E foi nessa época, gente, que surgiram um conjunto de acessórios, de recursos que hoje são triviais na nossa, enfim, na nossa rotina. Então, por exemplo, cintos de segurança ajustáveis, não existia. Inclinação modulável do banco, não existia. Regulagem de altura, né? Regulagem da distância do motorista, quando a gente fala do carro, para o painel, nada disso existia, né? E surgiu em virtude desse esforço. E aí, como consequência, não só os caças voltaram a ter desempenhos crescentes, mas, né, uma gama muito mais ampla de perfis de pilotos passaram a ser aceitos pela Força Aérea. Então, no fundo, a gente está falando aqui, né, isso se aplica muito, acho que à vida de vocês, há uma reflexão de que um mundo pensado para a média, né, para o padrão de homem, que a gente chama de normal, normal no sentido da curva normal da estatística, né, gera necessariamente exclusão, né? Esse é um paradigma que não funciona mais, né? Então, a gente precisa ser capaz de abandonar o raciocínio, a lógica pensada pela média, né? E ser suficientemente criativo para que a gente planeje, trabalhe, execute, né, de maneira mais flexível, né? De maneira que a gente não deixe de cara, né, uma boa parcela das pessoas para trás. Então, acho que... Temos só mais uma pergunta, Rodrigo. Acho que a Rita Mello levantou a mão. Rita? Vamos lá, que eu vou me despedir só mostrando um vídeo sobre o nosso trabalho, para vocês conhecerem um pouquinho da nossa causa. Mas vamos lá, Rita. Não sei se ela levantou a mão, mas não está nos escutando, enfim. Rita? Bom, então acho que podemos ir passando aí para as suas palavras finais, né? Ela não está conseguindo abrir o fone. Rita, você consegue escrever para que eu possa repassar aqui para o Rodrigo? Rodrigo, ela não está conseguindo abrir o fone dela, por isso que ela está... Vamos ver se ela vai escrever a pergunta aqui para nós. Ana Cláudia, tu chegaste a ver a pergunta do Nilson aqui? Não vi não, Nilson, perdão, me perdoe, Nilson. Obrigada, Cláudia. Nada. Só para entender melhor a questão da acessibilidade, gostaria de saber se no Brasil tem alguma lei em vigência que trata especificamente da acessibilidade para usuários cegos nos projetos arquitetônicos em geral. Se tem, por que não é aplicado? Como lei federal, né, a gente tem essa grande referência e essa grande diretriz para todos os recortes ligados à questão da acessibilidade, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Aí a gente tem as leis estaduais e municipais, então aí tem uma infinidade de iniciativas que são mais regionais, né, e são criadas de acordo com as demandas daquele território, etc. Então, tem bastante coisa aí que já foi criada, e às vezes até de forma equivocada, mas eu partiria da Lei Brasileira de Inclusão e, como falei, da BNT. Então, gente, eu queria já ir me despedindo aqui, agradeço o convite, prazer trazer um pouquinho aí do que a gente vem aí explorando como tema, como conteúdo, como causa, né? Como eu falei lá no início rapidamente, o foco do nosso instituto é apoiar as escolas, as redes de ensino no Brasil todo, né? A gente faz formação de professores, de diretores de escolas, de secretarias de educação. A gente tem uma plataforma digital com mais de 100 mil professores, todos os estados frequentando. Então, nosso objetivo é apoiar, oferecer ferramentas para que os professores consigam aí transformar o seu modelo de ensino de maneira que essas crianças também possam participar e se desenvolver. Quem quiser conhecer mais, a gente tem várias plataformas, o Luan está aqui, acho que
tinha pedido para ele colocar no chat, depois você puder colocar as plataformas, colocar o link de um livro, se vocês quiserem, gratuito, para vocês baixarem um livro que eu organizei aí sobre fundamentos da educação inclusiva, como se fazer isso, etc. E eu vou, então, só pedir para a gente passar um vídeo manifesto que mostra o que a gente faz. Então, obrigado pelo convite, Ana Flávia, Ana Cláudia, Ramon. Obrigada. Ramon foi o destaque da noite. Na próxima palestra, vocês chamam ele. Ramon dominando o assunto. E desejo boa sorte. Mais uma vez, lembrem do enorme potencial que vocês têm na mão, né, para que as futuras gerações desfrutem, né, de um ambiente urbano, de construções, enfim, seja qual for o tipo de cidade, de região do país, né, que desfrutem de acessibilidade e sejam gratos a vocês, tá bom? Então, espero que nos... Oi? Eu queria só falar umas palavrinhas finais antes do vídeo, dizer assim, muito obrigada por todo o seu conhecimento. Sempre eu fico muito impressionada com tudo que você traz e acho que deixa um recado aqui para a indústria, além também de olhar para a diversidade nos ambientes construtivos, é também ser protagonista do investimento e do apoio dessa agenda de educação inclusiva. Eu acho que a gente passou aqui quase 2 horas discutindo que tudo volta lá atrás por uma educação de fato, por pessoas preparadas para lidarem com esse mundo diverso. Os professores, o Ramon trouxe isso, né? O quanto que na academia não tem esse preparo, então nas escolas ainda mais, desde o ensino fundamental. E acho que o protagonismo e o investimento nessa agenda de inclusão, de fato, ela é necessária para que todo o resto se modifique, né? Eu acho que hoje você deu uma aula do quanto isso, de fato, é o início de tudo. Então, para que possamos, no fim do dia, ou no final do processo, resolver o que as empresas falam, por exemplo, no RH, de terem pessoas preparadas, isso tem que começar lá atrás. Então, acho que se a CEBIC está investindo em futuros engenheiros, em futuros líderes, o quanto que, junto com isso, essa indústria também não investir numa educação inclusiva, preparada e olhando para essas questões, né? Acho que você falou coisas importantíssimas. Não dá mais, a exclusão ela é cara, acho que todas as palavras eu anotei muitas coisas interessantes, então acho que tivemos quase 40 pessoas nessa sala ao total durante todo a sua fala, e acho que deixar esse recado do quanto protagonismo também no investimento, numa agenda que vai olhar para um futuro mais inclusivo, ela é igual quanto formar esses novos engenheiros que estão aí preparados para os desafios dos novos séculos, né? Então, só queria te agradecer, você é sempre muito generoso. Queria deixar o recado, a Cláudia, presidente do Fórum da Comissão de Resultado Social. Eu falei para ela, olha, sua fala tinha que estar na abertura do ENIC. Eu não sei se os outros que estão aqui mais antigos concordariam com isso, mas eu acho que devia falar isso para toda a liderança da indústria, na fala de abertura do ENIC, que é o Encontro Nacional da Indústria da Construção, que a Ana Cláudia lidera uma série de mesas dentro desse evento. Você tem a Elaine aqui também, outras lideranças do setor, enfim. Só queria deixar aqui essa minha fala, porque realmente foi uma das melhores falas que eu, enfim, podia ouvir. Eu estava aqui doente de Covid e vou dizer para você, acho que minha noite vai ser outra depois do dia de hoje. Obrigada pela sua sensibilidade e generosidade sempre, Rodrigo. Que bom, Ana. Você é uma expoente aí nesse setor. Eu, cada vez também que eu ouço a tua paixão, a forma como você, de fato, vive, né, verdadeiramente esse sonho de melhorar as coisas, isso a gente percebe na forma como você se manifesta, e isso positivamente reverbera para as outras pessoas. Gente, contem comigo, boa sorte, espero que a gente se veja em breve. Tá bom, Luan? Por favor, é com você aí, se você puder passar o vídeo. Obrigada, Rodrigo. Neste vídeo, estudantes, educadores, parceiros e profissionais do Instituto Rodrigo Mendes leem trechos que compõem uma mensagem única de manifesto em prol da educação inclusiva. São pessoas de diferentes idades, gêneros, etnias, com e sem deficiência, filmadas em diversos locais, como escolas e ruas. Entre as falas, imagens mostram pessoas sorrindo e estudantes brincando.
Toda vida humana tem potencial. Infinitas possibilidades. Múltiplas habilidades. Negar a chance de sua expansão plena é indecente. Seja qual for a razão, a exclusão nos enfraquece. A exclusão é inaceitável. E a inclusão começa na escola. Cada um pode e tem direito a fazer parte do mundo, da sociedade, da vida em sua plenitude. Toda criança tem direito a aprender e a descobrir o mundo. Cada criança tem muito a ensinar. Nosso trabalho diário é formar professores. Para que cada criança alcance seu máximo potencial. É disseminar boas práticas de inclusão. Para educadores e gestores. Nosso trabalho é contribuir para que cada escola do mundo se destine a incluir todos. Que cada criança consiga aprender, sonhar e realizar. Nosso sonho maior é fortalecer o acolhimento, o respeito e a solidariedade. O respeito de todas e a solidariedade de cada pessoa. Começando pela escola, atingindo todo mundo. O mundo melhora quando a escola inclui todos. O mundo melhora quando a escola inclui todos. Inclui todos. O mundo melhora quando a escola inclui todos. Há 25 anos, o Instituto Rodrigo Mendes se dedica a construir uma sociedade cada vez mais inclusiva. Instituto Rodrigo Mendes, 25 anos. A inclusão melhora o mundo. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Obrigada a todo mundo aqui, que a gente com certeza teve uma tarde aí, algumas horinhas aí de belas reflexões para que a gente possa realmente transformar o espaço onde a gente tem influência, né? A gente muda o mundo assim, cada um mudando o seu pedacinho, cada um mudando aquilo que é possível, que está perto de você, e dessa forma a gente muda o mundo, né? Muito bom, obrigada por todos que estiveram conosco. Semana que vem tem mais. Ana Flávia, hora do spoiler. Quem está com a gente semana que vem, antes da gente dizer tchau? Abre o microfone, senão vai ficar... Finalmente eu posso contar, né, Ana? Acho que é o que eu mais queria contar durante todo... Acho que, gente, assim, primeiro, acho que obrigada pela disposição de vocês, né, Ana? Acho que esse programa que você e a Cláudia trouxeram com certeza vai fazer história aqui na indústria da construção, mas semana que vem a gente vai falar sobre equidade racial, sobre o combate ao racismo estrutural e como que isso tem sido feito, pensado dentro da Disney. Então, a gente vai ter a Rede de Diversidade, Inclusão e Responsabilidade Social da Disney, Rita Oliveira, é uma brasileira, eu fico sempre emocionada quando eu falo dela, porque ela é uma brasileira, ela começou como estagiária na Disney, ela está diretamente ligada à presidência nos Estados Unidos. Eles fizeram uma campanha na Star Channel, nos canais da Disney, que eu acho que passou na SPN, na Star Channel, todos aqueles canais do mundo Disney, falando sobre o protagonismo negro. A fala dela também é forte, como a do Rodrigo também, acho que a fala do Rodrigo também sempre é muito impactante. Então, a Rita vai estar conosco, ela tem sido cada vez mais orientada dentro da Disney, ela está cuidando de toda a carteira de diversidade e inclusão dentro da Disney, então, todas as questões, mas, de fato, ela é uma mulher negra que chegou a esses espaços e tem o reconhecimento da presidência, tem liderado alguns movimentos também de doação e de envolvimento no Brasil e fora do Brasil. Então, ela topou falar com a gente também e vai ser também incrível tanto quanto o dia de hoje, assim. Então, acho que é isso, Ana. Acho que esse é o spoiler e vai ser muito legal, porque a Disney ela está fazendo de verdade. Assim, eu acho que muitas coisas aconteceram desde 2020, desde o George Floyd e do episódio do Carrefour. Tem um movimento que chama Mover, eu não sei se a Disney está no Mover. Mover são 50 empresas que estão liderando essa agenda de mudança dentro das empresas, né? Então, são 50 milhões de reais para que até 2025 tenhamos 10 mil pessoas negras em cargos de liderança nas empresas. Não tem nenhuma construtora, vamos falar, acho que não tem nenhuma construtora no Mover.
Então, fica aqui o recado de vocês participarem dessa movimentação, colocarem suas lideranças à frente. Mas a Disney tem feito um trabalho incrível, mudando de todas as questões, desde de top-down, enfim. Então, a Rita vai contar para a gente, e ela também é muito sensacional. Então, acho que vai ser bem legal. Muito bom, gente. Super obrigada, Ana Flávia, Cláudia, todo mundo que está aqui. Não posso falar o nome de cada um, mas queria ressaltar, Ramon, que bom que você participou ativamente. Edmilson também, obrigada pelas suas contribuições aqui. A Rita, que não conseguiu, vai conseguir na próxima. Enfim, obrigada, gente. Continue conosco aqui, que a gente quer transformar essa indústria. Eu acho que é através de nós que essa transformação acontece, tá? Beijos a todos, uma boa noite. Em nome da CEBIC, agradeço muito a presença de todos vocês. Boa noite, gurizada. Até semana que vem. Tchau, boa noite.